Vamos lá, futuros suboficiais casançados da Marinha do Brasil. Como vocês podem ver, a gente já tem o vídeo 8 na plataforma e esse vídeo que vos fala é o 9. Ainda estamos lidando com direito constitucional. Dentro dos direitos constitucionais, hoje a gente vai falar sobre remédios constitucionais. Antes de tudo, para resumir essa introdução aqui anterior ao módulo e essa introdução genérica, eu preciso falar para vocês que remédio constitucional tem uma relação estreita, não. Ele é o próprio conceito do remédio. Para entender melhor isso, eu fui lá no Wikipedia e abri o remédio. Definição de remédio. É qualquer, esquece substância, né? Que a gente não está falando de substância, a gente está falando de remédio constitucional. É qualquer recurso utilizado para obter cura ou alívio. Entendendo esse conceito de remédio, então a gente sabe que dentro desses objetivos de aprendizagem, a gente tem o remédio constitucional, que é citar, e a gente já entende que ele tem como finalidade consertar algo ou reduzir os seus danos. E esses remédios podem acontecer de 5 maneiras diferentes. São elas: habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. O que está escrito aqui, olha só, 5 remédios. E o que está escrito aqui se resume a esse brainstorm que eu acabei de falar com vocês. Lembrando que a gente está falando sobre direitos e garantias fundamentais. Ainda estamos na primeira unidade de ensino, que é a direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, a gente já falou de características, já falamos de classificação, restrições, deveres fundamentais, direitos individuais e coletivos, foi o vídeo 8, né? Todos esses aqui, falamos, terminou com a não autoincriminação, que é você não é obrigado a produzir prova contra você próprio. E agora nós estamos aqui, 1, 2, 6, remédios constitucionais, página 92 da sua apostila. Lembrando, a gente já vai para a unidade de ensino 1.3, que é o poder executivo. Já estamos terminando essa parte de direito constitucional. Então vamos lá, já falamos da definição, já vimos o que é o remédio e agora a gente vai falar sobre o contexto em si. Como sempre, eu falo que esses vídeos são voltados também àquele pessoal que não tem chance de ler o seu material e por isso coloca aí o Megamente para ficar ouvindo. Então, nesse sentido, eu sou obrigado a ler tudo na íntegra. Então a gente já fez o brainstorm, já expliquei, mas eu vou fazer a leitura. Agora que você já entende o que é, a leitura se torna muito mais agradável. Então vamos lá. Olá, aluno. Esta será a nossa última aula sobre direitos e garantias fundamentais. Mais especificamente falaremos sobre uma das espécies das garantias fundamentais, que é o quê? O remédio constitucional que a gente está falando. Assunto importantíssimo no nosso direito constitucional. Estudaremos 5 remédios constitucionais que o nosso ordenamento jurídico nos põe à disposição para resguardar nossos direitos fundamentais. Aí já falamos aqui sobre remédio constitucional e quais são esses remédios, como eles se apresentam, em 5 formas diferentes. Atenção, já é uma questão pronta, tá? 5 opções, ele tira uma e bota uma coisa que não tem nada a ver. Então, a saber, remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Agora a introdução. Antes de iniciarmos propriamente essa matéria, precisamos fazer uma simples pergunta. O que é um remédio? Bom, em linhas gerais, um remédio é qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio de uma dor ou de uma doença. Note que essa definição está idêntica ao encontrado no Wikipedia, como eu mostrei para vocês aqui. É qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio. Continuando, nesse sentido, os remédios constitucionais ou remédios jurídicos são instrumentos previstos no ordenamento jurídico brasileiro que deveriam ser de conhecimento de todos os cidadãos do nosso país. Isso porque são mecanismos que garantem aos cidadãos os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, quando o Estado não cumpre o seu dever, seja por despreparo, ilegalidade ou até abuso de poder. A ideia é que os remédios constitucionais servirão como uma espécie de cura ou alívio a alguma lesão ou ameaça de lesão a algum direito fundamental do indivíduo. Na vida real, isso aqui, olha só, é cura ou alívio. Isso é
a lesão ou ameaça de lesão. Ao indivíduo? Não, ao direito fundamental do indivíduo. Isso é questão de prova também. Na vida real, cada remédio se presta à cura ou alívio de alguma dor ou doença específica. E aqui vale o mesmo raciocínio. Para cada tipo de lesão ou ameaça, lesão a algum direito fundamental, teremos um remédio específico que irá atuar. Como será demonstrado no decorrer desse vídeo, cada remédio constitucional possui suas próprias características. Então, vamos à obra. Remédios constitucionais. Eu vou botar até isso aqui na capa do vídeo. Já estudamos que desde o surgimento do constitucionalismo, a função básica da Constituição, além de organizar o Estado, é assegurar direitos e garantias fundamentais. Opa! Questão de prova. Função básica não tem nada a ver com remédio constitucional, mas a sua prova faz isso. Ela busca uma coisa fora do contexto para fazer uma pegadinha. Então, função básica das constituições, além de organizar o Estado, é assegurar os direitos e garantias fundamentais. A nossa atual Constituição, é a de 1988, elenca um enorme conjunto de direitos aos indivíduos. No intuito de assegurar efetividade a esses direitos, ela elenca também as chamadas garantias. Então a gente tem aqui uma divisão das responsabilidades. Então a Constituição tem um conjunto de direitos, né, para o indivíduo. E também tem as chamadas garantias. E dentro das garantias, os remédios constitucionais são destacados. Agora, qual a diferença dos direitos dos indivíduos e das garantias? A diferença é a seguinte, que a garantia, ela tem o intuito de assegurar a efetividade dos direitos. Ou seja, a garantia, ela está dentro do contexto do direito. Ela garante o quê? Que os direitos dos indivíduos sejam possíveis, sejam efetuados, corrigidos, manobrados ou cumpridos. Sempre Paulo e Alexandrino explicando, esses camaradas que estão sempre nos ajudando. Então ele explica o seguinte: a expressão remédios constitucionais designa determinadas garantias que consubstanciam meios colocados à disposição do indivíduo para salvaguardar seus direitos diante da ilegalidade ou abuso do poder cometido por quem? Pelo poder público. Não se trata de meras proibições endereçadas ao Estado, como ocorre com a maioria das demais garantias. Os denominados remédios são instrumentos à disposição do indivíduo para que ele possa atuar quando os direitos e as próprias garantias são violados. Existem dois tipos de remédios constitucionais. Isso aqui eu negritaria em vermelho. Vermelho, tá? Vermelho. Existem dois tipos. Quais são? Os administrativos e os remédios judiciais. Quais são os remédios administrativos? Direito de petição e direito de certidão. E os judiciais? Habeas datas, habeas corpus, mandato de segurança, mandato de instrução e ação popular. E é esse que a gente vai se basear. Estou com um pequeno pigarro aqui, mas vamos seguir no baile. Então, como a gente viu anteriormente, a gente vai ver os remédios constitucionais da espécie judicial, tá? Então cuidado numa questão de prova onde ele peça para você classificar os remédios, fala assim, ó, dos remédios constitucionais, ele coloca o remédio e diz que ele é judicial. Vai ter um momento que ele poderá dizer que esse remédio constitucional é administrativo e você vai ter que identificar esse conhecimento. Lembre-se, na sua prova não cai remédio constitucional administrativo, só cai o judicial. Então, se cair alguma questão tentando te induzir a achar que é remédio constitucional administrativo, ela é falsa. Dentro do seu conteúdo da prova do Casenso, é claro. Então vamos lá. Primeiro remédio constitucional é o habeas corpus. Historicamente, o habeas corpus foi a primeira garantia dos direitos fundamentais. Opa, qual foi a primeira garantia de direitos fundamentais? O habeas corpus. Concedida por João Sem Terra, em inglês, na Magna Carta de 1215. A gente já falou sobre essa Magna Carta lá no primeiro videozinho. E João Sem Terra, tem um histórico aí do João Sem Terra, que ele substituiu o irmão que saiu para a guerra. Mas a gente não entra nesse mérito porque não faz parte do nosso contexto do Casenso.
Então, o que interessa é saber que habeas corpus teve sua origem concedida por João Sem Terra na Magna Carta em 1215 e depois foi formalizado em 1679 pelo Habeas Corpus Act. Aí tem a Constituição. O que a Constituição fala? Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o camarada ficou preso, mas por um ato ilegal ou até por abuso de poder. Se alguém achar que está sofrendo ou ameaçado de sofrer violência, de coação a essa liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, cabe, nesse sentido, o habeas corpus. Então a gente entende que o habeas corpus visa garantir o direito de locomoção do indivíduo, que contempla o direito de ir e vir. Então, qual é a garantia fundamental, a espécie de garantia fundamental, e a gente sabe de base jurídica, não é de base administrativa, que garante e tem o fulcro de garantir o direito de locomoção, ou seja, o direito de ir e vir. É o habeas corpus. E lembre-se, sempre com relação à ilegalidade ou abuso de poder. Esse habeas corpus ele pode ser do tipo regressivo e preventivo. O regressivo não, repressivo. O repressivo ele é liberatório. Isso quer dizer que o indivíduo já foi preso, né? Já teve o seu direito desrespeitado de locomoção, já foi preso, mas não deveria ter sido preso. Então ele vai ter um habeas corpus do tipo repressivo. Agora, preventivo tem relação com salvo-conduto, quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A restrição à locomoção ainda não se consumou. Vai acontecer, mas ele já impetra um habeas corpus para evitar que essa ilegalidade já aconteça. Então, ele é preventivo. O nome já sugere, né? Preventivo é antes que ocorra. Repressivo é depois que o camarada já sofreu o dano, né? Para ajuizamento do habeas corpus, é irrelevante a nacionalidade do impetrante, podendo qualquer estrangeiro se valer da ação em defesa do seu direito de locomoção em território nacional. Entretanto, exige-se que a ação seja redigida em português. Questão de prova. Formato da redação é em bilíngue, inglês, português, só em português, sob pena de não reconhecimento do Poder Judiciário. Ou seja, se o camarada é estrangeiro e ele fizesse a petição em inglês, o judiciário pode dizer que não aceita, não reconhece, não conhece, não é obrigado. Então ele tem que fazer na nossa língua. Outro assim, não é necessário constituir um advogado para se impetrar um habeas corpus. Isso também é questão de prova. Para impetrar o habeas corpus é estritamente necessário, excepcionalmente, um advogado? Não, não é necessário. Só a prova adora esse nãozinho aqui. Conforme a jurisprudência de quem? Do STF, não é cabível o uso de habeas corpus para outro ponto importante da sua matéria, porque é quando é proibitivo a utilização do habeas corpus, isso de acordo com STF. A questão proibitiva não é muito assim a palavra correta, que ele diz que não é cabível, né? Então, em que circunstâncias ele não é cabível? Ele quem? O habeas corpus. Impugnar decisões de plenário ou de qualquer das turmas do STF, visto que esses órgãos, quando decidem, representam o próprio tribunal. Impugnar a determinação de suspensão dos direitos políticos. Tá, já entendi. Você quer que o Mega fale o que é impugnar. Impugnar, meus caros, é contrariar, tá? Contrariar. Aqui, ó. Então, voltando aqui à leitura do contexto. Então, vamos lá.
Quando é que não cabe habeas corpus? Quando contrariar a decisão do plenário ou de qualquer das turmas do STF, visto que esses órgãos, quando decidem, representam o próprio tribunal. Quando contrariar a determinação de suspensão dos direitos políticos. Quando contrariar penalidade imposta mediante decisão administrativa de caráter disciplinar, advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão, cassação de aposentadoria, etc., ou trancar o andamento do correspondente processo administrativo, porque nessas hipóteses não está em jogo a liberdade de ir e vir. Aqui eu sugiro o seguinte, gente, a gente está na página de número 93. Então, se cair na sua prova algo relativo a quando não pode ser impetrado o habeas corpus, você vai lá na página 93, porque você não vai decorar tudo isso, tá? Então, lembre-se, página 93, aí eu vou lá no índice, página 93, está, ó, habeas corpus. Então não é difícil, você vai lá no índice, procura habeas corpus e vê página 93. Qualquer questão que diga quando ele não pode ser, vai estar aqui na página 93. Continuando a leitura. Contrariar decisão condenatória de pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal que a pena pecuniária seja a única cominada. Cominada é ameaçada, né? Próximo, impugnar a determinação de quebra de sigilo telefônico, contrariar, né? Contrariar a determinação de quebra de sigilo telefônico, bancário ou fiscal, se desta medida não puder resultar condenação à pena privativa de liberdade. Essa aqui merece uma explicação melhor. Vamos ler de maneira diferente. Se a ação, qual ação? A determinação da quebra de sigilo telefônico não puder resultar em condenação a pena privativa de liberdade, certo? Você não vai poder apresentar habeas corpus que contrarie a quebra de sigilo. Melhorando mais ainda, olha lá, essa medida, a quebra de sigilo telefônico, se o camarada pediu a quebra de sigilo telefônico, mas ainda assim isso não vai ser suficiente para condenar o cara a pena privativa de liberdade, então ele não vai poder impetrar um habeas corpus que contraria essa determinação de quebra de sigilo. Por quê? Gente, o habeas corpus você tem que ter noção que é o direito de ir e vir. Então o camarada pediu um sigilo, uma quebra de sigilo telefônico. Muito simples. Essa quebra vai poder penalizar o cara com uma pena privativa de liberdade, que é o direito de ir e vir? Não, a quebra de sigilo, em princípio, ela não vai prender o cara, não. As informações ali não tem um fogo de prender o cara, é só mera apuração preliminar. Então, eu não vou poder impetrar um habeas corpus, porque eu não tenho intenção de esse sigilo, essa quebra de sigilo, não tem intenção de tirar a liberdade do cara. Então não tem habeas corpus, não. Habeas corpus seria se esse sigilo bancário fosse prender o cara. Aí não, aí pode o habeas corpus sim, porque tem a finalidade de impedir essa restrição dos direitos de ir e vir. Continuando, discutir o mérito de punições disciplinares, questionar afastamento ou perda de cargo público, bem assim contra a imposição de pena de exclusão militar ou perda de patente ou função pública. Por quê, gente? O afastamento ou perda do cargo público não restringe o direito de ir e vir. Aí tem gente querendo impetrar um habeas corpus para não afastar o cara, não deixar o cara perder o cargo. Não tem sentido, realmente não tem. Mas aqui ele deixa bem claro isso. Dirimir controvérsias sobre a guarda de filhos menores, discutir matéria objeto de processo de extradição quando os fatos não são líquidos quanto à definição do crime. O questionamento de condenação criminal quando já extinta a pena privativa de liberdade, no caso do STF. Súmula do STF. Impedir o cumprimento de decisão que determine o sequestro de bens imóveis. Olha só, sequestro de bens imóveis. Aí o cara manda um habeas corpus. Não. Sequestro de bens imóveis não tem nada a ver com direito de ir e vir, pô.
discutir a condenação imposta em processo de impeachment pela prática de crime de responsabilidade, visto que tal condenação de natureza política não põe em risco a liberdade de ir e vir à autoridade. Então, veja bem, tudo o que o cara vai sofrer tem nego querendo botar habeas corpus. Então, isso aqui não tá de agarra, tá, gente? Isso aqui são situações que o pessoal precisou chegar até o STF para poder decidir se isso cabe ou não. Então, tudo isso aqui não cabe habeas corpus. Não tem, porque se cair na prova qualquer coisa sobre habeas corpus, lembre-se, restringe o direito de ir e vir. O impeachment do cara, prende o cara? Não prende, só vai sair do cargo. Então, não cabe habeas corpus. Impugnar a gente já sabe. Contrariar o mero indiciamento em inquérito policial. Pô, indiciamento em inquérito policial é prisão? Não, é inquérito. Inquérito é uma apuração para apresentar a denúncia ao Ministério Público. Se aceito, vai correr um processo que pode sim indiciar o cara vira réu e aí ele ser preso. Então, nesse caso, mero indiciamento não é uma restrição do direito de ir e vir, desde que presente indício de autoria do fato e configure crime em tese. Ó, crime em tese. Por quê? Crime em tese é o que faz abrir inquérito policial, tá? E se for no âmbito militar, seria inquérito policial militar. Contrariar a omissão do relator de extradição, ser fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Olha só, prova não consta nos autos, arrego. Isso aqui se auto-exclui. O artigo 142, parágrafo 2º da Constituição estabelece não ser cabível a impetração de habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Trata-se da impossibilidade de se analisar o mérito das referidas punições. Entretanto, não abrangem os pressupostos da legalidade da punição. Trataremos mais a fundo lá na oportunidade de ensino. Então, não tem habeas corpus em punições disciplinares militares. Por quê? Tem até cadeia, né, dentro da punição disciplinar do RDM. Porém, são punições administrativas, né? Então, a gente vai discutir isso aí mais na frente na oportunidade de ensino. Mandato de segurança. Aí, o mandado de segurança. Vamos ver o seguinte. Vamos ler o que traz no artigo 5º. Aí, isso aqui é um número da Constituição. Em um dos artigos 5º da Constituição, esse inciso aqui, grande pra caramba, conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Então, está de efetivo serviço, não cabe habeas corpus, cabe então o habeas data. Correção, não cabe o habeas corpus nem o habeas data, vai caber então o mandato de segurança. Essa é a linha de ação. Temos assim que o mandato de segurança será cabível quando se verificar o cometimento de alguma ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder. Então, é aquilo. Está de efetivo serviço, cometeu um abuso de poder a direito líquido e certo, que não seja inerente à liberdade de locomoção e o acesso à retificação das informações relativas à pessoa impetrante, que é o habeas corpus e o habeas data que vai tratar disso, ou bancos, dados governamentais ou de caráter público. Logo, o mandato de segurança será utilizado quando praticada alguma ilegalidade ou abuso do poder por autoridade pública. Aqui é autoridade pública. Então, você de efetivo serviço comete uma infração, uma irregularidade, ofende a lei. Então, se for o meio jurídico utilizado, se for utilizar algum meio jurídico, o meio utilizado será o mandato de segurança. E isso se aplica à autoridade pública, ao agente de pessoa jurídica, isso no exercício das atribuições do poder público. E, é claro, contra direito líquido e certo. O camarada fez um concurso para qualquer concurso. Foi aprovado, recebeu a nota, mas na classificação deletaram o nome do candango. É um direito líquido e certo, né? Ele foi aprovado, pô. Então cabe a ele impetrar aí o mandato de segurança. Ele vai entrar no curso até resolver a situação do nome dele. É um direito líquido e certo.
E nesse quem vai explicar vai ser o Lenza. Ele responde o seguinte: o que são direitos líquidos e certos? O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilatação probatória. Trata-se do direito manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Agora Paulo Alexandrino também explicando. Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito e sem incerteza a respeito de fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível mandato de segurança. Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por outras ações judiciais, mas não na via especial e sumária do mandato de segurança. É aquilo que eu falei, o camarada foi aprovado, recebeu a nota, recebeu. Na hora da classificação, por algum motivo, deletaram o nome do candango. Então, o direito dele já era líquido e certo, ele pode implementar o mandato de segurança. Por isso, em regra, as provas devem ser constituídas no momento da impetração da ação. Outro sim, a jurisprudência majoritária entende que a liquidez e a certeza se dá sobre os fatos alegados pelo impetrante e não sobre o direito em si, que poderão ser discutidos em juízo. Conforme o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 2016 de 2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado já vi contrariado, né? Ou da qual emane a ordem para a sua prática. Coatora. Coator é coercitivo, é o que está forçando, a autoridade que força alguma coisa, né? Que está forçando, que está determinando, né? A autoridade que força é aquela que tenha praticado o ato impugnado, contrariado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Equiparam-se as autoridades, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas. Então, vamos lá. Bem como os dirigentes de pessoas jurídicas e pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. A lei deixa claro que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial. Opa, questão de prova. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público, tá? Então, se for gestão comercial, não cabe mandado de segurança. O mandado de segurança pode ser repressivo ou preventivo, assim como o habeas corpus. De repressivo de ilegalidade, abuso de poder já praticado, ou preventivo, mesmo a mesma coisa do habeas corpus, tá? Mesma definição. Preventivo quando estivermos diante de ameaça, ou seja, não aconteceu ainda a violação dos direitos. O prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias. Sua prova adora quantidade de dias, prazo, adora. Então, o pessoal banca de marinha sempre está ligado aqui. Então, apareceu tantos dias de prazo, leva para o coração, pelo menos saiba onde está, porque é quase, como diz a sua publicação, líquido e certo que caia na sua prova. Então, para impetração do mandato de segurança são 120 dias. Mas conta a partir de quando? Ele conta a partir da data em que o interessado, no caso você, tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Então você recebeu o mandado de prisão hoje. Então a partir de hoje você tem 120 dias. Como é que eu vou saber que hoje é o dia certo? Bom, você vai ser notificado oficialmente por algum documento. Geralmente um ofício, né? Então, ou um mandato. A partir desse dia você tem 120 dias para impetrar no mandato de segurança.
Sendo este prazo decadencial, não passivo de suspensão ou interrupção. Aí você pergunta, Mega, o que é decadencial? Vem de cadência, né? Só que é decaindo. Ou seja, esse prazo ele não vai parar. Começou, ele vai reduzindo até esgotar seu prazo. Então não tem suspensão, não tem interrupção, e o próprio texto aqui já explica, né? Não passível de suspensão ou interrupção. Então ele vai diminuindo até se esgotar. Não cabe suspensão nem interrupção. Agora, mandato de injunção. Recentemente a gente passou a ter conhecimento desse mandato. O pessoal que não tinha muito conhecimento do direito constitucional, foi novidade. Recentemente o presidente da República fez um mandato de injunção, ou foi as Forças Armadas. Saiu alguma coisa nas mídias sociais aí, nos jornais aí sobre mandato de injunção. Então a gente vai entender o que é isso. Então vamos lá. No artigo 5º desse item da Constituição, diz o seguinte: conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, mandado de injunção tem a ver com o fato de falta de norma regulamentadora, tá? A falta de norma regulamentadora tem mais que isso, só que o único que vai falar sobre falta de norma é o mandato de injunção. No texto constitucional, podemos identificar 2 requisitos para a impetração do mandato de injunção e ainda introduzir um terceiro. Vamos ver quais são esses daí, os 3 no caso. Norma constitucional de eficácia limitada, prescrevendo direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Falta de norma regulamentadora tornando inviável o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas supracitados. Omissão do poder público. E por último, transcurso de razoável prazo para a elaboração de norma regulamentadora. Novamente o Lenza vem nos ajudar aqui, ensinando que o mandato de injunção surge para curar uma doença denominada síndrome de inefetividade das normas constitucionais, ou seja, o camarada conseguiu achar uma brecha na Constituição, na lei, né? Então, para essa brecha, que o camarada não tem nada escrito, pode ser feito um mandato de injunção. Vale dizer, continuando aqui, tá? Vale dizer normas constitucionais que de imediato, no momento que a Constituição entra em vigor, ou diante da introdução de novos preceitos por emenda da Constituição, não tem o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de ato normativo, integrativo e infraconstitucional. Aí o Paulo Alexandrino vem nos ajudar também. Observa-se assim que não é qualquer omissão do poder público que enseje o ajuizamento do mandado de injunção, mas apenas as omissões relacionadas às normas constitucionais e de eficácia limitada de caráter mandatório, ou seja, normas constitucionais que devem ter a sua plena aplicabilidade assegurada, exigindo-se, para tanto, a edição de norma infraconstitucional regulamentadora. Não se trata de simples faculdade conferida pela Constituição ao poder público. Conforme a tal jurisprudência do STF, não caberá mandado de injunção. Quando? Se já existe norma regulamentadora do direito previsto na Constituição, ainda que defeituosa. Bom, existe norma e ela está com defeito, o camarada vai se safar pela brecha da norma. Também não pode, diante da falta de norma regulamentadora de direito prevista em normas infraconstitucionais. Também não pode, diante da falta de regulamentação dos efeitos de medida provisória não convertida em lei pelo Congresso Nacional. E, se a Constituição Federal outorga mera faculdade ao legislador para regulamentar direito previsto em algum de seus dispositivos. O que nos interessa saber é que, se a gente está falando de mandado de injunção, aí qualquer coisa sobre ele, você vai lá no índice,
mandado de injunção, página 96. Qualquer questão que cair sobre mandado de injunção, vem no índice e se safa. Não precisa decorar. Lembra que é a sua prova de consulta. Precisa saber. Então, falou injunção, tá bem claro lá no seu índice. Lembrando, mandado de injunção só pode ser direito constitucional, tá? Pelo amor de Deus, direito constitucional, você não vai procurar lá no outro direito, né? Direito constitucional, mandado de injunção. É assim como habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e ação popular. Todos eles estão dentro do direito constitucional. Vamos lá. O mandado de injunção pode ser impetrado por qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, que seja a impossibilidade de exercer um determinado direito constitucional por falta de norma que o regulamente. Aqui é uma definição que merece ser destacada para levar para a prova. No polo passivo do mandado de injunção devem figurar os órgãos ou autoridades públicas que têm a obrigação de legislar, mas estejam omissos quando há elaboração da norma regulamentar. E por último aqui vai fechar esse balão dessa unidade de ensino aqui, habeas data. Não tem ação popular ainda, falta mais um, foi mal. O habeas data está previsto no artigo 5º, nesse inciso aqui da Constituição. Ele diz o seguinte: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constante nos registros, nos bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. E para retificação. Retificação é diferente de ratificação, tá? Retificação é alteração, tá? Para alteração dos dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, você não quer fazer por processo sigiloso judicial, pode ser um habeas data para retificação. Aí vem o Paulo Alexandrino nos explicar melhor ainda o que a gente acabou de ler. O habeas data é remédio constitucional de natureza civil, submetido a rito sumário que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídicas discernível em seu tríplice aspecto. Primeiro, direito de acesso aos registros relativo à pessoa do impetrante. Segundo, direito de retificação desses registros. E terceiro, direito de complementação dos registros. Precisa decorar? Não precisa. Por quê? Quando falar de habeas data, você vem aqui, ó, no índice, página 97, vai lá na página 97, ó, e lê o que está escrito sobre habeas data, se relaciona com a sua questão em pauta. O habeas data está regulado, né, pela Lei 9.507, isso aconteceu em 97, a qual, em seu artigo 7º, inciso 3, nos traz outra hipótese de cabimento da medida, que diz o seguinte: para a anotação dos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sobre pendência judicial ou amigável, e ainda é irrelevante a natureza jurídica da entidade, a qual poderá ser público ou privado. O aspecto que determinará o cabimento ou não da ação será o fato de o banco de dados ser de caráter público. Isso é importante na sua prova, ó. O caráter público. Exemplo: Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Trata-se de entidade de natureza privada, mas o seu banco de dados é de caráter público. As informações sobre os consumidores podem ser acessadas por terceiros. Por fim, só será cabível o habeas data diante da negativa de autoridade administrativa em fornecer ou retificar as informações solicitadas pelo cidadão. Ou seja, primeiramente deve-se fazer a respectiva solicitação, e apenas se essa for negada é que se poderá impetrar o habeas data. Ou seja, você pede à empresa, né, que colocou no SPC o arquivo, né, o registro. Se ela não der, aí sim, você manda o habeas data aí já com todo o processo que você tem direito. E agora sim, por último, a ação popular. Também no artigo 5º desse inciso.
Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesível ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovada a má-fé, isenta de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Aí, sucumbência é o ato de se submeter. Então, custo judicial do ônus de quem submete. De quem submete. Logo, a ação popular é o remédio constitucional disponível a qualquer cidadão para obter anulação de qualquer atos ou contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio público, podendo ser utilizada tanto de forma preventiva como repressiva, assim como as outras garantias de direitos constitucionais. O campo de proteção da ação popular é bastante amplo, abrangendo tanto patrimônio material quanto patrimônio moral. Então, olha só. Questão de prova. A ação popular abrange o campo do patrimônio material e também o patrimônio moral, estético, histórico e ambiental. Assim, ela não se atém apenas ao âmbito do prejuízo patrimonial público, alcançando também questões não econômicas, como a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, desde que haja alguma ilegalidade na ação do poder público. Então eu destacaria também isso aqui, ó. Meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, cabe à ação popular. E aqui a gente finaliza essa unidade de ensino. Até o próximo vídeo e Casenso, só aqui, Megamente.